Irmãos, é bom podermos chegar na casa do Senhor nesta manhã para juntos podermos adorar o seu santo e bendito nome. Eu disse juntos. E a pergunta é como é que podemos estar juntos? Eu estou dizendo que mesmo lá em casa, nós podemos estar juntos na presença de Deus. Porque para Deus não há paredes, não há realmente lugares. Ele se faz presente ao mesmo tempo. Ele está conosco aqui, comigo e com o pastor Orlando. As portas da igreja estão trancadas. Mas, meus amados irmãos, os nossos corações estão abertos para ouvir a palavra de Deus, para adorar na sua presença. Nesses dias de incerteza, nesses dias de ansiedade, a palavra de Deus nos desafia a podermos confiar nele. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo qual não temeremos. O salmista, escrevendo sobre essa realidade, ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que nós não temeremos. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará desde o raiar da alva. Bramam, nações, reinos se abalam. Ele levanta sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Ele nos diz, irmãos, ele nos diz: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Oremos, Pai, nós somos gratos pela Tua presença. Nós somos gratos a Deus por saber que perto estás dos que invocam o Teu santo nome. Oramos a Deus a favor do nosso mundo enfermo. Ó Deus, o mundo está ansioso diante da propagação, ó Deus, desse vírus. Senhor, há incertezas no ar. Ó Deus, nós esperamos em Ti, mas nós esperamos em Ti. Tu tens as respostas. Oramos a favor do Teu povo. Ó Deus, a volta do mundo, Senhor, pedimos pelos médicos nos hospitais. Pedimos a Tua bênção, ó Deus, sobre realmente os enfermeiros também, todos o pessoal da área de saúde. Pedimos a Deus que também o povo possa estar atento aos anúncios que vêm daqueles que ocupam cargos de eminência. Ó Deus, que nós possamos ouvir o que eles têm para dizer para o nosso bem. Eu quero, ó Deus, orar também a favor do povo das ilhas, pelo nosso povo lá em Cabo Verde. Pedimos proteção do alto. Oramos a Deus a favor, ó Deus, da Tua igreja. Pai, que realmente possamos unir-nos juntos para clamar na Tua presença. A Tua palavra nos diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Abençoa-nos, dá-nos a Tua presença nesta manhã. Nós oramos no nome precioso de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas nos céus, eu cantarei, porque eu tenho a presença de Deus na minha vida. Que Deus possa nos abençoar. Lá em casa, tu podes cantar comigo, não é? Vamos unir as nossas vozes em adoração ao Senhor, porque Ele se faz presente onde quer que nós estivermos.
entoarei louvores, não cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor, para meu Senhor eu canto. Entoarei louvores, não cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor, para meu Senhor eu canto. Aleluia. Amém, igreja? Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo o sol venha a escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. Entoarei louvores, não cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor, para meu Senhor eu canto. Amém. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo o sol venha a escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. Um fogo arde no meu coração, há uma alegria que invade o meu ser. Eu não consigo controlar a emoção, meu desejo é saltar e correr. Há uma chama que queima por dentro, por isso não posso parar. Quero aproveitar o momento e vou adorar. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo o sol venha a escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. Entoarei louvores, não cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor, para meu Senhor. Aleluia. Eu canto. Aleluia, amém. Diante das incertezas da vida, nós sabemos que temos um grande Deus. Ele é dono do agir e do efetuar.
E a sua palavra, na sua palavra Ele nos diz, agindo eu, quem impedirá? Ninguém, ninguém. Por isso nós realmente podemos adorá-lo, sabendo que se Ele fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Nós estamos nas suas mãos e somos desafiados a confiar nele em todas as circunstâncias da vida. Que Deus possa nos abençoar. Cante comigo lá em casa. Amém, irmão? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente nele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente nele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Deus é Deus. Amém. Ele é Deus. E Ele cuida das nossas vidas em todas as circunstâncias. E nós somos desafiados, meus amados irmãos, a viver por fé, não por vista. Diante das adversidades da vida, nós somos desafiados como igreja, como crentes, a confiar em Deus. Eu gostaria hoje de vos desafiar, usando o texto do livro de Filipenses, capítulo 4, versos 5 a 7. Filipenses, capítulo 4, versículos 5 a 7. Lá em casa você pode pegar a sua Bíblia, pode abrir e pode realmente lê-la. Nós estamos aqui na igreja, é estranho pregar
apenas para uma pessoa, para um pastor, não é? Só eu e o pastor Orlando estamos neste santuário, mas eu sei que os irmãos lá em casa estão ouvindo a mensagem. E essa mensagem é para si hoje, meu amado irmão, para te desafiar, para te dizer, não desanima, Deus está perto de ti. Filipenses capítulo 4, versículos 5 a 7. Eu vou começar com a última parte do versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Pai, nós pedimos que a Tua palavra pregada possa falar aos nossos corações. Abençoa-nos e usa-me como instrumento nas Tuas mãos. Eu peço no nome de Jesus. Amém. Sem dúvida, esses têm sido dias muito difíceis. Em todo o mundo, um sentimento de incerteza paira no ar. Nós temos sentido realmente que tudo quanto antes tínhamos e que nos dava aquela sensação de tranquilidade, de descanso, parece que tem se esvaído. Esse é o sentimento do nosso mundo. Pessoas têm parado e pensado nas suas vidas. É um tempo para nós refletirmos coisas que aqui nos Estados Unidos nós tínhamos como sendo algo que tínhamos por certo, não é? Hoje essas coisas, nós chegamos à conclusão que essas coisas não são tão... nós já não podemos ter essas coisas como nós tínhamos antes. Eu falo de muitas vezes pensarmos que, pelo menos, por exemplo, na área da comida, seria fácil nós apenas irmos no supermercado e comprar e chegar e trazer para a nossa casa. Mas nós chegamos à conclusão que realmente não acontece, isso não acontece. Eu fui há algumas semanas, aliás, na semana passada, ao Stop and Shop. E quando eu cheguei ali, eu fui com o interesse de comprar alguns produtos para trazer para casa, porque já se ouvia a notícia da propagação desse vírus e havia muita incerteza. E eu sabia, alguém me tinha dito que seria bom ir comprar alguma coisa, porque senão eu correria o risco de não encontrar. Eu estava à procura de, pelo menos, algumas coisas para as minhas crianças, para os meus filhos, mas depois eu lembrei que faltava-me arroz, também eu gostaria de comprar galinha e não encontrei arroz. E quando eu cheguei na área onde se colocam as carnes, geralmente há muita carne ali disponibilizada, principalmente a carne de galinha. E quando eu cheguei ali, para muitos é frango, não é? E quando eu cheguei ali, eu reparei que apenas havia 8 perus. 8 perus. Eu peguei o meu telemóvel e eu fiz um selfie. E eu mandei a mensagem para um grupo de irmãos que fazem parte do ministério, de um dos ministérios aqui na igreja. E eu escrevi ali Thanksgiving Celebration, ou Tempo de Ação de Graças. Eu mandei a mensagem e logo de seguida alguém textou-me, mandou-me outra mensagem para mim dizendo: pastor, tu és muito interessante, tu dizes coisas que nos fazem sentir bem. E depois ela disse: eu te amo, nós te amamos muito como igreja. Mas no meu pensamento, o que eu estava ali pensando é que realmente outras pessoas poderiam dizer: pastor, não é tempo para brincar. Não é tempo para parares e brincares com coisas sérias. Não é tempo para dar graças. Talvez muitos haveriam de dizer.
E a pergunta que realmente muitas vezes ecoa no íntimo do nosso coração é: como dar graças? Como é que o irmão pode dar graças estando em casa, sem possibilidade de chegar à casa do Senhor neste domingo? O salmista nos diz na sua palavra: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas hoje estás confinado às paredes da tua casa, não podes chegar à casa do Senhor. E há incertezas no ar. Como dar graças quando nós paramos e pensamos que talvez amanhã nós poderemos fazer parte de mais uma pessoa na lista dos que contraíram o vírus? Como dar graças quando ouvimos do avanço dessa doença? Como dar graças quando pensamos que temos familiares em Cabo Verde e que há preocupação no ar pensando dos nossos irmãos em Boa Vista, ouvindo a preocupação que realmente todos têm, não somente em Cabo Verde, não somente aqui nos Estados Unidos, mas à volta do mundo? Como dar graças? Meus amados irmãos, eu quero vos dizer que essa mensagem tem como finalidade nos desafiar para que nós possamos aprender que há realmente na palavra de Deus um sentimento que deve brotar do coração do crente, de que em tudo deve dar graças, porque perto está o Senhor. Ele está perto de nós. Ele não nos abandonou. Ele sabe das nossas lutas. Ele sabe das nossas preocupações. Há muitas pessoas desanimadas. Eu não sei se tu estás desanimado lá em casa. Eu não sei se tu sentes que realmente já não há esperança. Eu não sei qual é o teu estado de espírito. Mas eu quero te dizer, meu amado irmão, o Senhor está perto. Diante das lutas, diante das incertezas, quando tudo falta, quando nós ficamos tão preocupados, o que é que eu vou comprar? Será que quando eu for para o Market Basket, será que quando eu for para o Stop and Shop, ou para o Shows, será que eu vou encontrar algum produto para mim? Será que eu vou encontrar papel higiênico? Será que eu vou encontrar leite para os meus filhos? Uma irmã da igreja falou comigo, contou-me essa história, que uma vizinha dela foi fazer compras e quando ela chegou, ele chegou antes dele ir, a esposa falou com ele dizendo: olha, vá e compra leite, traga leite para os filhos. E ela foi, ele comprou o leite, e quando ele estava colocando tudo no porta-bagagem do carro, ele foi para a porta de frente do carro. E quando ele voltou para ver se alguma pessoa estava lá atrás, ele viu que havia uma senhora já de idade. E essa senhora veio e essa senhora pegou o leite. E ele gritou: deixa o leite onde está, senão eu vou te cortar os dedos. Essa senhora já mais velha voltou-se para ele e lhe disse: eu tenho mais necessidade de leite do que tu. E a resposta dele foi: mas os meus filhos também têm mais do que a senhora. Dias difíceis. Mas, meus amados irmãos, a palavra de Deus nos diz que o Senhor está perto. Ele conhece as nossas dores, Ele conhece as nossas lutas, Ele sabe das nossas incertezas. E a palavra de Deus nos diz que Paulo nos desafia para que nós possamos chegar na sua presença através das orações, com ações de graça, porque perto está o Senhor. O autor do livro de Hebreus nos diz: cheguemos com confiança ao trono da graça, a fim de receber graça e socorro em tempo oportuno. Meus amados irmãos, esse é o tempo de aproximarmos de Deus com gratidão, porque Ele não nos abandonou, com gratidão, porque Ele se preocupa conosco, Ele quer nos abençoar, se tão somente nós aproximarmos dEle. Paulo,
quando ele escreveu essa passagem, ele não estava num hotel, ele não estava realmente de férias, ele não disse: sejam os vossos pedidos conhecidos diante do Senhor com oração e súplica, com ações de graças, porque agora eu estou num lugar realmente aprazível. Meus amados irmãos, Paulo escreve essa carta da prisão e ele tinha a certeza, a plena convicção de que Deus estava ali com ele naquele momento. Por isso, ele poderia dizer: perto está o Senhor, e ele poderia falar da ação de graças. Meus amados irmãos, Deus não nos deixou, Ele não nos desamparou. O salmista escreveu: perto está o Senhor de todos os que invocam, em verdade. E mais do que isso, eu gosto muito do Salmo 116. A palavra de Deus nos diz que o salmista diz: eu amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Ele prestou atenção, Ele realmente se identificou comigo. Ele queria que eu pudesse abrir o meu coração, porque Ele estava ali para me ouvir. E o salmista continua dizendo: laços da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, sofri tribulação e tristeza. Talvez esse possa ser o sentimento que nós temos, laços da morte. Ouvindo a notícia de pessoas morrendo, nós ficamos alarmados, ficamos apreensivos. Mas, meus amados irmãos, o salmista nos mostra o que nós devemos fazer nessas circunstâncias. Ele nos diz: então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, eu te rogo, livra-me. Ó Senhor, eu te rogo, ajuda-me. E o salmista no verso 5 diz: compassivo é o Senhor e justo, sim, misericordioso é o nosso Deus. O Senhor guarda os simples quando eu me achava abatido. Ele me salvou. Ele me salvou, porque eu aproximei-me dele. Ele cuida de mim, Ele quer cuidar de nós. Meus amados irmãos, Deus está pronto, está presente e Ele está pronto para nos ajudar. Nós precisamos apenas com fé estender a nossa mão. A palavra de Deus nos diz que o apóstolo Paulo foi para Atenas e na Grécia ele ficou ali. Depois ele andou pela cidade, ele chegou onde ele viu que havia muita idolatria e ele encontrou algo sobre o Deus desconhecido. E ele anuncia esse Deus desconhecido falando sobre a pessoa de Jesus Cristo. E mais do que isso, ele diz que as pessoas eram supersticiosas, mas o Deus que ele pregava estava tão perto que eles poderiam estender as suas mãos e eles poderiam tocá-lo pela fé. Eu quero te desafiar nesta manhã para que tu possas também estender a tua mão e tocá-lo. Por quê? Porque Ele está presente. Ele está presente e Ele quer te abençoar. Ele quer cuidar de ti. Perto está o Senhor. Estás aflito? Estás ansioso? Quando eu vim para os Estados Unidos, eu costumava ir visitar uma irmã que está com o Senhor. Ela era da Brava, a irmã Dona Dialomba. Havia um hino favorito que ela gostava de cantar, que diz: aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera a sua mão que cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e salvação, pois cuidará de ti. Não fica desanimado. Não fica desanimado. Deus cuidará de ti. Esse é o desafio da palavra do Senhor. Davi, no Salmo 23, também, quando ele fala da sua condição, ele fala de um aspecto que talvez nós podemos identificar hoje.
não é? Você anda na rua aqui e não há muitas pessoas circulando. Há ansiedade, há medo de morte. E Davi diz ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte. Eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo, tu te fazes presente. Deus se faz presente nas nossas vidas. E o desafio é que nós possamos continuar a confiar, a descansar nele, porque Ele tudo pode. Ele tudo pode. Meus amados irmãos, Ele cuida de nós. Ele vai nos alimentar quando sentirmos que nada podemos fazer. Que nós possamos clamar a Deus. Que nós possamos clamar por sua ajuda. E Ele virá para nos socorrer. Porque Ele é fiel. E Ele quer realmente que nós confiemos nele. E a palavra de Deus nos diz que quando há essa confiança, quando nós entregamos tudo nas suas mãos, nós gozamos a paz. E a paz de Deus, Paulo diz que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos ou pensamentos em Cristo Jesus. Sim, sem nós descansarmos dele, nós não teremos paz. Os discípulos estavam ansiosos no barco quando o temporal começou. Eles talvez tivessem falado de morte, eles tivessem falado de desânimo, mas Jesus estava por perto, não é? Jesus estava na popa do barco, ele estava dormindo, até que eles clamaram. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus levantou e Jesus ordenou que o vento parasse e o mar se aquietou. E agora havia paz. Ele nos diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Ele quer que nós possamos ter paz. Diante das adversidades da vida, continuemos confiando, continuemos descansando, porque Ele está perto. E mais do que estar perto, Ele se preocupa conosco. Ele nos ama. Confia, descansa, entrega e busca sempre a presença de Deus. Que Deus te abençoe nesta manhã. Eu gostaria de terminar com alguns anúncios importantes. Primeiro é sobre a necessidade de ficarmos em casa. A nossa casa em relação à igreja é mais ou menos 10 segundos. É só sair da porta e entrar na igreja. Por isso eu e o pastor Orlando estamos aqui. Mas é importante nós ficarmos em casa para nós não contribuirmos para a propagação desse vírus. É muito importante que nós lavemos as nossas mãos, não é? Lava a tua mão, cante Happy Birthday to you, não é? As minhas filhas e o meu filho gostam de ouvir-me cantando nesses dias quando eu estou lavando as minhas mãos. É muito importante lavar as nossas mãos para que nós não tenhamos o vírus e passemos para outras pessoas. Limpe qualquer superfície quando tocares ali. Mas mais do que isso, meu amado irmão, ora pedindo a Deus que Ele venha nos socorrer. Continua a orar a favor do pessoal da saúde, aqueles que estão no hospital, para que Deus possa protegê-los. Mas, em tudo, ser grato a Deus, porque não estás sozinho nisso. Ele está contigo, Ele te vai abençoar. Algumas pessoas falaram sobre a questão do dízimo, o que fazer quando a igreja está fechada vai estar fechada por algumas semanas. Você tem o boletim da igreja, há o meu número, há o número do pastor Orlando, há o número da igreja, pode chamar, nós daremos todas as indicações. Mas seja fiel, contribua, ajude a igreja do Senhor nesses dias e que tudo quanto fizeres possa glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Oremos, Pai, gratos somos por podermos estar na Tua casa, na Tua presença, pela Tua palavra, ó Deus, pregada. Pedimos, ó Deus, que Tu possas nos ajudar a continuar a confiar e a descansar em Ti, a viver vidas, ó Deus, que realmente demonstram que nós servimos a um Deus vivo e que nada é impossível. Operando Ele, ninguém poderá impedir. Oramos a favor deste mundo, ó Senhor. Pedimos a Deus misericórdia, porque Tu és aquele que tens sido misericordioso
E é por causa das tuas infinitas misericórdias que nós continuamos de pé. Dá-nos a tua presença.